Que grande honra! Que grande honra e prazer recebê-lo de volta à comunidade de Davos. Apenas 4 dias do seu novo mandato, apreciamos muito sua presença conosco hoje. Desejamos-lhe tudo de bom ao assumir seu trabalho crucial pela frente. Os desafios globais que enfrentamos hoje são monumentais. A importância da liderança americana e da sua liderança pessoal neste sentido é fundamental e primordial. Estamos aqui para ouvir sua visão e políticas relacionadas à revitalização da economia e ao enfrentamento dos desafios globais. Como era de se esperar, senhor presidente, o seu retorno ao cargo e suas futuras políticas têm sido o foco de nossas discussões esta semana. As discussões entre 3.000 líderes políticos e empresariais de mais de 130 países que se reuniram aqui em Davos. Estamos ansiosos para ouvir primeiro de você e depois para a discussão de acompanhamento com líderes empresariais, moderada por meu colega Bert Brand. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Para todos na linda Davos, esta foi uma semana verdadeiramente histórica nos Estados Unidos. 3 dias atrás, eu fiz o juramento de posse e começamos a Era Dourada da América. A recente eleição presidencial foi vencida por milhões de votos e todos os 7 estados decisivos. Foi um mandato maciço do povo americano, como não se via em muitos anos, e alguns dos comentaristas políticos, até alguns dos meus chamados inimigos, disseram que foi a vitória eleitoral mais consequente em 129 anos. Isso é muito bom. O que o mundo testemunhou nas últimas 72 horas é nada menos que uma revolução do bom senso. Nosso país em breve será mais forte, mais rico e mais unido do que nunca. E todo o planeta será mais pacífico e próspero como resultado deste incrível impulso e do que estamos fazendo e vamos fazer. Minha administração está agindo com uma velocidade sem precedentes para consertar os desastres que herdamos de um grupo totalmente inepto e para resolver cada crise que nosso país enfrenta. Isso começa com o enfrentamento do caos econômico causado pelas políticas fracassadas da última administração. Nos últimos 4 anos, nosso governo acumulou 8 trilhões de dólares em gastos deficitários desperdiçados e impôs restrições energéticas que destroem a nação, regulamentações paralisantes e impostos ocultos como nunca antes. O resultado é a pior crise de inflação da história moderna e taxas de juros altíssimas para nossos cidadãos e até mesmo em todo o mundo. Os preços dos alimentos e o preço de quase todas as outras coisas conhecidas pela humanidade dispararam. O presidente Biden perdeu totalmente o controle do que estava acontecendo. Por causa dessas políticas ruinosas, o gasto total do governo este ano é 1,5 trilhão de dólares, mais alto do que estava projetado para ocorrer quando saí do cargo há apenas 4 anos. Da mesma forma, o custo de servir a dívida é mais de 230% maior do que foi projetado em 2020. A taxa de inflação que estamos herdando permanece 50% acima do alvo histórico. Foi provavelmente a inflação mais alta na história do nosso país. É por isso que, desde o momento em que assumi o cargo, tomei medidas rápidas para reverter cada uma dessas políticas radicais de esquerda que criaram essa calamidade, em particular com imigração, crime e inflação. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva instruindo cada membro do meu gabinete a mobilizar todos os poderes disponíveis para derrotar a inflação e reduzir o custo da vida diária. Impus um congelamento de contratação federal, um congelamento de regulamentação
importações federais, um congelamento de ajuda externa e criei o novo Departamento de Eficiência Governamental. Terminei o ridículo e incrivelmente desperdiçador Green New Deal. Eu chamo de Green New Scam. Retirei-me do Acordo de Paris sobre o clima, que era unilateral, e acabei com o insano e dispendioso mandato de veículos elétricos. Vamos deixar as pessoas comprarem o carro que quiserem comprar. Declarei uma emergência energética nacional. E é tão importante emergência energética nacional para liberar o ouro líquido sob nossos pés e abrir caminho para aprovações rápidas de novas infraestruturas de energia. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país no mundo, e nós vamos usá-la. Isso não só reduzirá o custo de praticamente todos os bens e serviços, como também fará dos Estados Unidos uma superpotência de manufatura e a capital mundial da inteligência artificial e criptomoeda. Liberar ainda mais nossa economia, nossas maiorias na Câmara e no Senado, que também conquistamos junto com a presidência, vão aprovar o maior corte de impostos da história americana, incluindo cortes massivos de impostos para trabalhadores e famílias, e grandes cortes de impostos para produtores e fabricantes domésticos. Estamos trabalhando com os democratas para conseguir uma extensão dos cortes de impostos originais de Trump, como você provavelmente sabe apenas lendo qualquer jornal. Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venham fabricar seu produto na América e daremos a vocês entre os menores impostos de qualquer nação do mundo. Estamos reduzindo-os de forma muito substancial, até mesmo em relação aos cortes de impostos originais de Trump. Mas se você não fabricar seu produto na América, o que é seu direito? Então, muito simplesmente, você terá que pagar uma tarifa, quantias diferentes, mas uma tarifa que direcionará centenas de bilhões de dólares e até trilhões de dólares para o nosso tesouro, para fortalecer nossa economia e reduzir a dívida. Sob a administração Trump, não haverá lugar melhor na Terra para criar empregos, construir fábricas ou expandir uma empresa do que bem aqui, na boa e velha já tornar-se americanos econômicos. Você pode ver isso, eu acho, talvez até mesmo em sua sala maravilhosa, em que todos estão reunidos, tantos dos meus amigos mais americanos. A confiança econômica está subindo como não vemos há muitas décadas, talvez nunca. Após a minha eleição, foi anunciado que o otimismo das pequenas empresas disparou 41 pontos em um único mês. Esse é o maior de todos os tempos. Nunca houve nada assim. O SoftBank anunciou um investimento entre 100 e 200 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos por causa do resultado da eleição. E apenas 2 dias atrás, Oracle, SoftBank e OpenAI anunciaram um investimento de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA. Outras empresas, da mesma forma, anunciaram bilhões e bilhões e bilhões, somando trilhões de investimentos em... E também foi relatado hoje nos jornais que a Arábia Saudita estarão investindo pelo menos 600 bilhões de dólares na América. Mas vou pedir ao príncipe herdeiro, que é um cara fantástico, para arredondar para cerca de 1 trilhão de dólares. Acho que eles farão isso porque temos sido muito bons para eles. E também vou pedir à Arábia Saudita e à OPEP para reduzir o custo do petróleo. Vocês têm que baixar isso. O que, francamente, me surpreende que não tenham feito antes da eleição. Isso não mostrou muito amor. Por eles não fazerem isso, fiquei um pouco surpreso com isso. Se o preço diminuísse, a guerra Rússia-Ucrânia terminaria imediatamente. No momento, o preço está alto o suficiente para que essa guerra continue. Você tem que diminuir o preço do petróleo. Você vai acabar com essa guerra. Deveriam ter feito isso há muito tempo. Eles são muito responsáveis, na verdade, até certo ponto, pelo que está acontecendo. Milhões de vidas estão sendo perdidas com a queda dos preços do petróleo. Vou exigir que as taxas de juros caiam imediatamente e, da mesma forma, deveriam estar caindo em todo o mundo. As taxas de juros deveriam nos acompanhar. Todo o progresso que você está vendo está acontecendo por causa da nossa vitória histórica em bastante conhecido em todo o mundo. Acho que muitas coisas estão acontecendo em muitos países. Dizem que há luz brilhando em todo o mundo desde a eleição e até países com os quais não somos particularmente amigáveis estão felizes porque eles entendem o quê? Há um futuro e quão grande será o futuro sob nossa liderança. A América está de volta e aberta para negócios. E nesta semana estou também tomando medidas rápidas para parar a invasão na nossa fronteira sul.
Eles permitiram que pessoas entrassem em níveis que ninguém jamais viu antes. Foi ridículo. Eu decidi e declarei apenas para fazer. E muito, muito importante, uma emergência nacional em nossa fronteira interrompeu imediatamente toda a entrada de cruzadores de fronteira ilegais, dos quais havia muitos, e começou a devolver adequadamente os invasores ilegais ao lugar de onde vieram. Essa ação, como você provavelmente viu, já começou muito fortemente. Enviei tropas militares dos Estados Unidos em serviço ativo e da Guarda Nacional para a fronteira para ajudar a repelir a invasão. Foi realmente uma invasão. Não permitiremos que nosso território seja violado após 4 longos anos. Os Estados Unidos são fortes e soberanos e uma bela nação novamente. É uma nação forte e soberana. Além disso, estou satisfeito em informar que a América é também uma nação livre novamente. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva para parar toda a censura governamental. Nosso governo não mais rotulará o discurso de nossos próprios cidadãos como desinformação ou má informação, que são as palavras favoritas dos censores e daqueles que desejam interromper a livre troca de ideias e, francamente, o progresso. Salvamos a liberdade de expressão na América e salvamos de forma vigorosa. Com outra ordem executiva histórica esta semana, também encerrei a instrumentalização da aplicação da lei contra o povo americano e, sinceramente, contra políticos, e restaurei a regra de lei justa, igual e imparcial. Minha administração tomou medidas para abolir toda essa baboseira discriminatória de diversidade, equidade e inclusão, e essas são políticas que eram uma completa bobagem em todo o governo e no setor privado. Com a recente, ainda que um tanto inesperada, grande decisão da Suprema Corte, a América se tornará novamente um país baseado no mérito. Você tem que ouvir essa palavra, país baseado no mérito. E eu tornei oficial uma política oficial dos Estados Unidos de que existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino. E não teremos homens participando em esportes femininos, e operações transgênero, que se tornaram uma febre, ocorrerão muito raramente. E, finalmente, à medida que restauramos o bom senso na América, estamos avançando rapidamente para trazer de volta a força, a paz e a estabilidade no exterior. Vou também pedir a todas as nações da OTAN que aumentem os gastos com defesa para 5% do PIB, que é o que deveria ter sido há anos. Estava apenas em 2% e a maioria das nações não pagava até eu chegar. Eu insisti para que pagassem e pagaram, porque os Estados Unidos estavam realmente pagando a diferença naquela época, e isso era injusto com os Estados Unidos, mas muitas coisas têm sido injustas por muitos anos. Antes mesmo de assumir o cargo, minha equipe negociou um acordo de cessar fogo no Oriente Médio que não teria ocorrido sem nós. Acho que a maioria das pessoas na sala sabe que no início desta semana os reféns começaram a voltar para suas famílias. Eles estão retornando e é uma bela visão, e continuarão chegando cada vez mais. Eles começaram a voltar no domingo. Nossos esforços para garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia são agora esperançosamente em andamento. É tão importante concluir isso. É um verdadeiro campo de matança. Milhões de soldados estão sendo mortos. Ninguém viu algo assim desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão caídos, mortos por todo o campo plano. É um terreno agrícola plano. Há milhões de russos e milhões de ucranianos. Ninguém viu nada assim desde a Segunda Guerra Mundial. É hora de acabar com isso. E aqui na América temos grandes eventos vindo aí. No próximo ano temos o 250º aniversário da Fundação da América. Estou tão honrado de ser presidente durante isso. Tem sido um grande evento. Eles têm falado sobre isso por 10 anos. Também temos a Copa do Mundo. E eu entendo, Gianni está na sala. Infantino, ele foi muito fundamental em nos ajudar a conseguir isso. Ele está aí com você em algum lugar, eu acho, e eu quero agradecê-lo por isso. E depois temos as Olimpíadas chegando, nas quais eu fui fundamental para conseguir, também no meu primeiro mandato. E quem teria imaginado que, pulando um mandato, eu conseguiria as Olimpíadas? Eu estava chateado. Eu disse, sabe, eu consegui trazer as Olimpíadas e não serei presidente, mas acabou que, por um golpe de sorte, ou o que quer que você chame, eu vou ser presidente durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas e o 250º aniversário. Então, serão 3 grandes eventos. E realizamos mais em menos de 4 dias. Temos realmente trabalhado 4 dias.
do que outras administrações realizaram em 4 anos e estamos apenas começando. É realmente algo incrível de se ver e o espírito e a luz sobre nosso país têm sido incríveis. Sob a última administração, nossa nação sofreu muito, mas vamos recuperá-la e torná-la ainda maior. Maior, mais forte, melhor do que nunca. Quero agradecer a todos por estarem com vocês. Eu teria estado lá pessoalmente, exceto que a inauguração foi há 2 dias. Achei que poderia ser um pouco rápido fazer disso a primeira parada. Mas chegaremos lá um dia. Esperamos chegar lá. Mas eu aprecio. Ouvi que o público é fantástico e muitos dos meus amigos estão na plateia. E agora responderei a perguntas de algumas pessoas muito ilustres. Muito obrigado a todos.